Olá, que bom estar com você novamente. É uma grande alegria poder falar da palavra de Deus, do amor de Deus e do reino de Deus sobre a tua vida. Hoje eu quero começar o vídeo pedindo desculpa para você. Por quê? Nós estabelecemos aqui na comunidade os temas mensais e sempre estamos preparando as ministrações. E esse último vídeo que tivemos, eu anunciei que falaríamos sobre o Espírito Santo. Mas o Senhor nos deu um comando de mudar. E por causa disso, nós vamos começar uma série agora e provavelmente no mês de agosto nós voltamos com a série sobre o Espírito Santo, a pessoa linda do Espírito Santo. Então nos desculpe de anunciar algo e não seguir com isso, mas nós ouvimos um comando do Senhor e estamos aqui mudando. E por quê? Porque Deus nos deu um comando de 21 dias de jejum. E hoje estamos jejuando aqui e queremos jejuar para viver a multiplicação sobrenatural do Senhor. Quero falar nesse tempo, quero falar com você nessas séries, são os 3 ou 4, ou talvez até 5 próximos vídeos sobre o reino de Deus. E eu sei que quando o reino de Deus chega, muitas coisas mudam. Hoje, quero falar como implantar o reino de Deus. Guarda essa frase. É impossível viver a plenitude de Deus, é impossível experimentar o máximo dele, o melhor dele, nas nossas vidas, resistindo ao governo dele. Deus, Ele é maravilhoso, Ele te ama, Ele é bom, Ele é paciente, Ele é benigno, mas, por outro lado, Deus é rei. A palavra de Deus diz em Mateus 12:30, e olha como é forte: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. No reino de Deus, é essa a visão. Existem 2 impérios sobre a terra, no mundo espiritual, o reino de Deus e o império das trevas. Não existe um muro onde há uma neutralidade. Eu não ajudo Deus, eu não faço o que Deus quer, mas também não faço o que o diabo quer, eu não sigo o que o diabo quer, eu estou aqui no meio termo. Não, nós não queremos nisso e a palavra de Deus não fala disso. A palavra de Deus fala do seu reino, do seu governo e do império das trevas. Então, guarde isso. Se existem promessas de uma multiplicação sobrenatural, se existem promessas de cura, de milagres, de transformação de caráter, de libertação, de uma mudança na nossa vida, uma transformação para que a gente viva os sonhos de Deus, resistindo ao governo de Deus, essa promessa não vai se manifestar. Como assim? Deus, como Ele governa? Ele governa por meio da paternidade, Ele governa por meio da revelação, e Ele governa por meio da obediência e submissão voluntária. Quando Jesus vem para a terra, Ele vem implantar o reino, Ele disse claramente que Ele veio fazer a vontade do Pai. Se você quer viver o reino de Deus, você precisa enxergar Deus como Pai. Deus é teu Pai. Deus é Senhor, é Senhor. Deus é todo-poderoso, é todo-poderoso. Deus é majestoso, é majestoso. É maravilhoso. Mas Ele é Pai. Enquanto o teu coração e a tua mente não receberem Deus como Pai, e aqui há um problema, por causa de paternidade equivocadas, paternidade natural, porque alguns pais foram ausentes, ou alguns pais foram agressivos, ou alguns pais não foram pais que produziram ensino, amor. Algumas pessoas, quando pensam em paternidade, elas rejeitam o governo de Deus. Ouça, o governo de Deus, por mais que Ele seja Pai, não é manipulativo. O governo de Deus não é um governo que produz escravidão, não é um governo que flui pelo medo. Pelo contrário, o reino de Deus, ele flui pelo amor. O reino de Deus, ele flui por graça. O reino de Deus flui por bondade. Mas eu preciso entrar na paternidade de Deus. Isso é fundamental para que o reino se manifeste. Flui também por revelação. O que significa isso? Por uma linguagem espiritual. Muitas pessoas, e a Bíblia diz, errais porque não conheceis nem as Escrituras, nem o poder de Deus. O que significa isso? Significa que muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus, elas conhecem textos. Lembra que está escrito, o apóstolo Paulo ele diz assim: se o nosso evangelho está encoberto porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. O que isso tem a ver comigo e com você? Jesus disse, mais um texto e aí eu explico. A palavra de Deus diz que Jesus veio para que eram os seus e os seus não receberam, mas a todos aqueles que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João 1. O que esses textos estão dizendo? Que existe uma guerra, existem 2 reinos,
Que o reino de Deus flui por paternidade, mas o reino de Deus flui por revelação. Ou seja, flui por entendimento espiritual. Flui por comunhão com Deus pelo seu Espírito. Uma pessoa que só anda no entendimento humano, ele não pode compreender as coisas de Deus. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala isso. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parecem loucura. E o que isso tem a ver com o reino de Deus? Sem revelação, eu não vou conseguir cumprir o terceiro item que disse, obedecer. Se você não tem revelação da grandeza de Deus, se você não tem revelação do poder da cruz, do que Jesus fez ali, se você não tem revelação do perdão dos pecados, se você não tem revelação da graça divina, se você só ler e você entende bons textos, você não vai entrar nessa dimensão, nessa grandeza que é. Veja, Deus não obriga ninguém a fazer nada. E como você vai obedecê-lo se você não tem revelação? Nós homens, muitas vezes, sem perceber, temos rebeldia dentro de nós. E essa rebeldia faz com que a gente goste de contestar qualquer tipo de ordem ou qualquer tipo de regra. E essa contestação muitas vezes está dentro da igreja. O Senhor diz que se alguém pedir para caminhar 1 milha, devemos caminhar 2. Ah, mas por quê? O Senhor diz, se alguém bater na tua face, dê a outra. Ah, mas por quê? O Senhor diz para amar os nossos inimigos, orar por eles, mas por quê? A Bíblia diz que nós temos que cuidar dos nossos, amar os nossos. A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Se você não tem revelação, você não consegue obedecer. Lembre-se, o reino de Deus flui por meio da paternidade. Eu preciso enxergar que Deus é Pai. O reino de Deus flui por meio de revelação. Eu preciso enxergar algo que essa mente não entende e esse coração não sente. Lembra que Paulo diz? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Esse texto está dizendo disso. Existe algo, se a gente está aqui como humanidade, e como é bom poder ter graduação, estudar, como é bom poder ler livros, como é bom poder se especializar em tantos aspectos da nossa vida, buscar conhecimento. Isso é maravilhoso, mas por outro lado, como é maravilhoso entrar na dimensão da fé, na dimensão do sobrenatural e enxergar a Deus, não por uma ótica humanista que não compreende as coisas dele, mas por uma ótica espiritual que coloca ele reinando. Como implantar o reino de Deus? Creia, ele é Pai. Segundo, acredite, precisamos enxergar num novo nível que não enxergamos outro. E terceiro, precisamos obedecer. Só obedece quem tem revelação que Jesus é Rei. Muitos têm a revelação de um Jesus sofrido na cruz, um Jesus cheio de dor, um cara que só padeceu, que só foi rejeitado. Ah, isso aconteceu? Claro. Mas na mesma época que ele estava sendo rejeitado, ele fluía em autoridade, ele fazia milagres, ele operava maravilhas, ele chamou discípulos, ele transformou lugares, ele curou pessoas. Que haja revelação. Existe um rei que reina e a gente precisa, eu acredito que você também, se sujeitar a esse reino. Eu quero orar com você, quero clamar que você exerça a tua fé agora. Por quê? Porque eu quero pedir que a paternidade de Deus seja revelada no teu coração, para que eu e você sejamos livres de todo tipo de rebeldia, que todo tipo de desobediência saia da nossa vida e assim a gente possa viver uma nova história. Pai, eu quero apresentar a minha vida e a vida desses amados que estão hoje assistindo esse vídeo. Deus, te amamos. Amamos a tua palavra. Amamos as verdades do teu reino. Mas nós precisamos hoje de revelação. Deus, tira a dureza do nosso coração. Pai, permita, Senhor Deus, que a nossa mente seja, Senhor, regada pelo fluir do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz em Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Permita que a nossa mente seja a Tua mente. Eu lembro quando o profeta disse, Senhor, porque o Senhor diz através do profeta, os meus caminhos não são os Teus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os Teus pensamentos. E eu clamo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que possamos implantar o reino, para que possamos viver a plenitude da Tua vontade e parar de resistir o reino. Eu clamo, Deus, em nome de Jesus, dá-nos revelação. Abre nossos olhos. Deus, como aquele dia, Pai, o profeta estava com o seu discípulo numa montanha,
discípulo não enxergava as coisas espirituais e estava desesperado por ver, Senhor, aquela montanha rodeada, Senhor, de inimigos. Mas quando o profeta orou e ele teve revelação, e ele pôde ver que maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo, ele pôde ver a grandeza de Deus, aquele medo passou, aquela agitação e perturbação passaram, e eu clamo ao Senhor, dá revelação a cada um de nós, porque queremos que venha o teu reino, que venha o teu governo, queremos obedecer ao Senhor. Tira a desobediência de nós, Pai, e nos abençoa para uma nova temporada do fluir e do implantar do teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém. É sempre bom estar com você. Quero te abençoar. Se você puder, se você gostou, por favor, curta nosso vídeo, compartilhe, deixe um comentário. É uma alegria para mim. Eu agradeço todos aqueles que têm comentado, poder ver palavras tão abençoadas. Deus abençoe você. Mais de Deus na tua vida.